Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar um recado, mas você já está sabendo que segunda-feira, dia 25 de março, às 21 horas, no horário de Brasília, nós teremos mais uma livecast aqui no canal do Professor Leonardo, junto com o Alisson Andrade. E dessa vez nós vamos falar sobre a queda de popularidade do governo Bolsonaro. Então eu já convido você a deixar aqui nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão de assunto, a sua dúvida para que eu possa tirá-la durante a live e interagir junto com você segunda-feira. Então, segunda-feira, dia 25 de março, 21 horas, horário de Brasília, mais uma live aqui no canal. Caso você não possa comparecer para a nossa live, fique tranquilo que depois, quando a live terminar, eu vou disponibilizá-la na íntegra aqui no canal do Professor Leonardo. E essa semana foi uma semana bastante tumultuada em termos políticos para o presidente Jair Bolsonaro. Nós já tivemos outras semanas bem agitadas no âmbito pessoal, mas dessa vez, em termos políticos, essa foi a semana de maior agitação. Não sei se é possível dizer se o governo já está encarando uma crise, mas ele está às portas, se não está passando por uma crise, ele está às portas de uma crise interna. A viagem para os Estados Unidos, para o encontro com o presidente Donald Trump, foi uma viagem que nós tivemos pontos altos e pontos baixos. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição. O resultado dessa viagem não tem como nós sabermos agora, se foi um resultado positivo ou um resultado negativo. Porque tudo em política externa leva tempo, tem uma negociação para ocorrer. E nós precisamos, depois que as mudanças, que essas negociações forem implementadas, nós ainda precisamos esperar um pouquinho mais de tempo para saber o resultado final. Entretanto, internamente nós podemos já falar que foi um saldo muito negativo, e quando eu falo internamente, eu falo ali internamente no núcleo do governo. E isso porque os militares e também o general Mourão foram muito castigados, podemos dizer assim, por Steve Bannon e principalmente por Olavo de Carvalho. Bannon e Olavo deram a entender, o próprio Olavo falou que os militares estão ali para prejudicar Bolsonaro, Bolsonaro está cercado, rodeado por traidores, e que o Mourão ele é uma pessoa desprezível. E é claro, isso fere o brio, ainda mais de uma pessoa como o general Mourão. Então precisa ver como que vai ficar a relação de Bolsonaro com o seu vice-presidente. Ele não pode falar isso. O Olavo de Carvalho não pode falar isso do general Mourão, porque o Olavo nem faz parte do governo. Ele é ali como uma espécie de líder intelectual, mas ele não faz parte do governo propriamente dito. E isso é um problema. E nós já havíamos com uma narrativa de que há um possível racha dentro do governo, e essa narrativa ganha mais força, e você vai ver ainda no vídeo que esse racha é mais profundo do que parece. Esse racha seria, de um lado, o general Mourão e os militares, e do outro lado, a ala mais ideológica, que é a ala do Olavo de Carvalho. E a grande questão é que o Olavo de Carvalho e o Steve Bannon, eles têm muito poder sobre os filhos do Bolsonaro, que também não fazem parte do governo. Um é deputado, o outro é senador, e um é vereador do Rio de Janeiro, mas eles têm uma influência grande sobre o presidente Jair Bolsonaro. Então há uma forte influência dessa ala ideológica, que é a ala do Olavo de Carvalho, do Steve Bannon, sobre o Bolsonaro de modo direto, ou também de modo direto e também de modo indireto. Mas e aí o que pode acontecer? Os militares tentarem empurrar essa ala mais ideológica para fora do governo, só que essa ala vai resistir a essa saída e começa a contra-atacar, xingando os militares, desprestigiando, desmoralizando publicamente os militares. Só que há outros problemas. Na viagem para os Estados Unidos, o Itamaraty saiu muito desprestigiado, porque o Ernesto Araújo, que é o chanceler brasileiro, ele foi preterido da conversa com o Trump em detrimento do filho Eduardo Bolsonaro. E o Ernesto Araújo ficou irritadíssimo com essa escolha para ele não ir ver o Donald Trump na conversa privada que o Trump teve junto com o presidente Bolsonaro. Ele se sentiu muito desprestigiado, ficou furioso, precisou até mesmo ser acalmado pelo Paulo Guedes, ministro da Economia. E ele já está sendo tutelado pelos militares, pelo general Mourão. Veja você que ele não foi sozinho para o Grupo de Lima, Mourão foi ser o representante oficial do Brasil, e ali ele foi lá tutelando o Ernesto Araújo. Só que essa viagem pegou muito mal. E para piorar a situação, não há um problema interno somente no núcleo de poder do Poder Executivo. No Legislativo também o Bolsonaro também está com problemas. É nítido que ele não consegue mais, que ele não está conseguindo articular a sua base. Nós já tivemos vários deputados falando assim, o presidente Bolsonaro, ele tem uma base, uma base fiel de deputados a ele, fiel ao governo. Só que ele não conversa conosco, isso é muito ruim. Há um problema do Bolsonaro porque ele não está negociando diretamente com os partidos, ele pula os partidos e vai negociar com as bancadas. Isso tira prestígio do partido e os partidos não gostam.
Tanto que logo que o Congresso teve a sua primeira votação, nós tivemos uma votação contra aquela situação do sigilo dos dados governamentais. E o Rodrigo Maia articulou os congressistas e eles votaram contra o governo. Eu fiz um vídeo, também vou deixar aqui na descrição. E foi um claro recado para Bolsonaro. Bolsonaro, foi nas vésperas do envio do pacote da reforma da Previdência. Foi falado, Maia deu um recado para Bolsonaro. Bolsonaro, aqui nós conseguimos nos articular para barrar as suas propostas. Então, jogue, siga as regras do jogo. Só que o tempo foi passando e outros problemas foram acontecendo. A própria bancada evangélica está levemente descontente com Bolsonaro. Marco Feliciano já deu declarações falando que Bolsonaro apanha diariamente no Congresso e não há ninguém no partido dele para defendê-lo. Isso já está cansando. O próprio Silas Malafaia também criticou Bolsonaro. Outros deputados do próprio partido começaram a criticar Bolsonaro. Alexandre Frota, por sua vez, falou que é persona não grata ao presidente Bolsonaro, ao PSL, ao presidente Bolsonaro. E o Frota, ele é um deputado importante para o PSL porque ele foi um puxador de votos. Ele teve uma votação considerável e ele trouxe muitas pessoas com ele. Mas ele já começa a demonstrar para o presidente Bolsonaro e para o PSL uma insatisfação. E é interessante porque o Frota, ele não precisaria do PSL para ser eleito, porque ele já tem uma atuação forte na internet, ele já é uma pessoa conhecida. Então, se o Frota começar a se rebelar contra o governo, outros deputados que possuem uma característica semelhante ao Frota, de terem praticamente uma candidatura independente, podem começar a se rebelar contra o governo. E essas pessoas têm seguidores na internet e elas votaram nessas pessoas porque eles falaram que vão ser diferentes, porque o PSL ganhou a eleição, o Bolsonaro venceu a eleição porque ele disse que seria um governo diferente. Então o Frota, ele não pode trair os eleitores dele. Perceba, porque o que ele quer é ser reeleito em 2022. Então ele não pode trair os eleitores dele. Então ele tem que mostrar que ele criticava o PT e agora ele critica também o governo Bolsonaro. E outros deputados podem fazer isso. Para piorar ainda mais a situação do Bolsonaro, um líder importante, que é o delegado Valdir, um líder importante do PSL na Câmara, reclamou para a Folha de São Paulo dizendo que o Bolsonaro não vem ao Congresso pedir palpites, pedir opiniões, então ele não é um subordinado do Bolsonaro. Então tudo isso gera uma enorme complicação, começa a gerar um princípio de crise e a principal questão envolvendo tudo isso é a briga praticamente pessoal entre Sérgio Moro, ministro da Justiça, que é um dos pilares mais importantes de Bolsonaro, de sustentação, vou deixar um outro vídeo aqui na descrição falando sobre isso, com Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Há um arranca-rabo pesado porque Moro quer aprovar o seu pacote anticrimes e pressiona Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, pela sua vez, está preocupado com a reforma da Previdência. Ele quer que a reforma da Previdência seja feita. Ele é um dos maiores interessados nisso. Ele estava articulando, fazendo todo o jogo que Bolsonaro precisava fazer. Ele, o Rodrigo Maia, estava fazendo. Só que ele entrou em rota de colisão com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro começou a pressioná-lo com o pacote anticrimes. O Rodrigo Maia falou que o Sérgio Moro, na verdade, ele era um funcionário, deu um esculacho público no Sérgio Moro, falando que ele era apenas um funcionário do Bolsonaro, que se o Bolsonaro quisesse que um funcionário dele falasse com ele, Rodrigo Maia, ele, o Bolsonaro, que viesse conversar com o Rodrigo Maia para que o Maia pudesse atendê-lo. Falou que o Moro não entende de política, falou que o pacote anticrimes de Moro é uma cópia do pacote do Alexandre de Moraes, e isso pegou muito mal para Sérgio Moro, que tem nos bastidores, tem um pessoal falando que a prisão do Michel Temer foi uma resposta, porque as datas é muita coincidência, a data da prisão do Michel Temer. Isso é uma resposta da Lava Jato para toda a classe política, para todo o Congresso. Porque junto com a prisão de Michel Temer, nós tivemos a prisão do Moreira Franco, que é sogro do Rodrigo Maia. Isso deixou o Rodrigo Maia furioso. E aí, para piorar toda a situação, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, fez um Twitter criticando e provocando o Rodrigo Maia. E isso acabou gerando um estresse absurdo no Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ficou muito furioso e falou que se o Bolsonaro quiser, ele que procure os votos da Previdência. E até mesmo falou assim, se o Bolsonaro deveria se preocupar menos com o Twitter e mais com a presidência, mais com a Previdência. Então houve um racha, uma rota de colisão do governo, mais uma vez um problema causado pelos próprios filhos do Bolsonaro, o que desagrada demais os militares. Os militares querem que os filhos do Bolsonaro tenham controle, só que os filhos do Bolsonaro fazem parte dessa ala, que é a ala olavista do governo, que está também brigando, se atritando com a ala militar. Há um enorme problema dentro do governo, um princípio de crise, e isso fez com que o mercado chamasse Bolsonaro de Dilma de calças por conta de toda essa situação. Isso é um recado muito claro.
Pode ser um recado porque Bolsonaro ele é uma pessoa intransigente, mas também o que aconteceu com o Dilma Rousseff no Dilma II, houve o impeachment. E é o mercado que vai ditar, são as grandes corporações, os bancos que vão ditar se Bolsonaro vai continuar ou não no governo. Veja que a popularidade de Bolsonaro começa a cair e com a crise tende a cair ainda mais. Bolsonaro precisa ter uma alta popularidade para que a reforma da Previdência seja aprovada. Eu falei isso no meu vídeo de ontem, eu também vou deixar aqui na descrição. Porque quanto menos aprovação Bolsonaro tem, menos propensos ficam os deputados para votarem a favor da reforma da Previdência, mesmo eles querendo que a reforma da Previdência seja feita. Porque eles podem votar contra os interesses da população e em 2020 nós temos as eleições municipais e muitos deputados querem disputar os cargos de prefeitos. Então nós temos um enorme problema. Tem que saber se Bolsonaro vai ter essa capacidade política para apagar os incêndios dentro do seu núcleo de poder, vai ter que apaziguar os ânimos no Congresso. O Rodrigo Maia já falou que não vai mais ter a atuação proativa que ele estava tendo, mais ativa com relação à reforma da Previdência, e isso enfraquece Bolsonaro porque ele não consegue, vai ter mais dificuldade para negociar a reforma da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência, isso vai desagradar o mercado. Perceba que nós temos, se não uma crise, já um princípio de crise. Mas o que você acha de toda essa situação? Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que Bolsonaro deveria fazer para tentar começar a contornar a sua crise, para começar a contornar essa crise. Lembre-se, gente, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.